Eu vou contar para vocês um caso bem marcante também da minha carreira, dando continuidade aí à nossa série Milagres que a obstetrícia nos proporcionou. Então, se você não está inscrita nesse vídeo ou inscrito nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, comente, isso vai fazer com que nós possamos produzir conteúdo de mais qualidade e compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. Se você não me conhece, eu sou Glaucio de Nascimento, obstetra, ginecologista, especialista em medicina fetal, autor do livro Milagres que a obstetrícia me proporcionou e, como eu estava já começando a falar, eu vou falar aqui num caso bem marcante na minha carreira. É o caso de uma paciente que eu vou chamar só a título de comparação, na verdade, de exemplo, né? Não é o nome real dela, eu vou chamar de Titi. A Titi, ela veio para mim com 35 anos de idade, e, na verdade, ela já tinha tido uma doença que é causa de morte, inclusive um tromboembolismo pulmonar, em 2012. Titi engravidou e fazia o acompanhamento fora, não chegou no meu consultório nessa época, mas ela engravidou e com 6 semanas de gestação teve a primeira perda. Depois ela engravidou novamente e ela tem um problema por conta da trombose, precisou tomar medicamentos anticoagulantes. E numa outra gestação, ela teve uma bebezinha linda, perfeita, mas que com 29 semanas, depois de um sangramento importante, ela teve a sua segunda perda. Nesse caso não foi mais um abortamento, foi um parto normal e a sua bebezinha já tinha nascido. Na terceira gravidez de Titi, ela engravidou de gêmeos. E logo no começo da gravidez, um gêmeo não se desenvolveu, ou seja, a terceira perda. E ela estava com a sua quarta gravidez, na verdade é a terceira gravidez, mas o seu quarto bebê ainda estava vivo e ela me procurou porque o bebê já apresentava alguns sinais de evolução ruim. E como ela sabia que, além de obstetra, eu sou especialista em medicina fetal, ela escolheu alguém que pudesse cuidar de uma maneira mais integral, que cuidasse também desse aspecto, tanto da parte materna, como também na parte fetal. Mas realmente era um bebezinho que já estava com hipoplasia pulmonar, ou seja, o pulmãozinho era bem pequenininho, já tinha a restrição do crescimento. E também era um bebê que já estava com edema de pele. Então, a questão do óbito desse bebê era uma questão de tempo, não dava para fazer absolutamente nada. Então, o meu primeiro encontro com Titi foi, ela veio fazer o exame comigo e eu tive que não dar notícias boas. Ela ainda chegou cheia de esperanças, porque achava que eu poderia, sei lá, ter algum tipo de tratamento que pudesse salvar a vida desse bebê. E é uma situação que esses casos não tem como não mexer com a gente, né? A gente lembra, passa um filme na cabeça e é muito difícil para mim dar essas notícias para a paciente. Eu me envolvo, eu sinto, quando eu falo, eu sinto, né? E aí é uma situação bem difícil. Você chegar para uma pessoa, para um casal cheio de esperança no primeiro encontro e ter que dizer sobre a dificuldade na viabilidade do bebê é difícil. E eu sou uma pessoa sincera, eu não escondo, e foi assim que a gente fez. E aí, ao acompanhar essa gestação, infelizmente a gestação realmente não evoluiu e Titi, ela teve a sua quarta perda. Mas eu me lembro, como eu digo para muitas pacientes que me acompanham, eu quero tentar novamente. Me dê a oportunidade de tentar novamente. Entenda a minha metodologia, vamos planejar e vamos melhorar ainda mais. Ela e seu esposo, ela acreditaram na minha metodologia, ela realmente melhorou muito seus hábitos de vida, ela procurou uma hematologista, uma pessoa que já trabalha com a gente, quando é para elogiar pessoas, assim a gente precisa elogiar, que foi a doutora Daniele Padilha, que também já cuidou até da minha esposa, no caso da minha perda do meu filho Matheus e situação gravíssima da minha esposa Amanda. Então, depois de melhorar os hábitos, depois de fazer o acompanhamento com o hematologista, nós já estávamos planejando essa recente e última gestação dela. E aí a gente já sabia que ia ser uma gestação de alto risco, até pelo histórico de 4 perdas, um parto
né, com 29 semanas, e 3 abortamentos. Ela tinha a síndrome do corpo antifosfolípido, uma situação que aumenta ainda mais o risco, e um antecedente de tromboembolismo pulmonar. Ela tinha ciência que a gravidez dela, inclusive, aumentaria o risco até para ela de ter um novo tromboembolismo pulmonar. Mas o casal decidiu, e cabe a mim, como ginecologista obstetra, orientar e acompanhar nessa gestação de alto risco. Fizemos todo o planejamento e ela engravidou. E no começo estava tudo bem. Até que, no segundo trimestre de gestação, a curva de crescimento da última bebê de Titi, realmente a curva de crescimento não estava adequada. O bebê, logo no segundo trimestre, eu acredito que por volta de 17 semanas, ela já tinha um abdômen bem pequeno. Não estava crescendo de maneira adequada. É o que a gente chama de restrição do crescimento intrauterino precoce e pior, grave, com alterações nos índices de pulsatilidade das artérias uterinas. Ou seja, como se a medicação anticoagulante não tivesse fazendo efeito. E ao aumentarmos a medicação anticoagulante, nós não tivemos também resposta adequada. Nós suplementamos de maneira personalizada. Também fizemos uso de outras medicações que eu não tenho como chegar e falar para vocês, até para não virar, não é receita de bolo. Mas nós nos dedicamos muito a essa gestação. Eu estava completamente ligado a esse casal. E esse casal também estava completamente ligado, não a mim, mas principalmente até com essa última bebê. Só para você ter ideia, eu sempre deixava a Titi para avaliar no final do expediente, que é quando eu deixo, até libero minha funcionária, e em alguns casos eu fico quanto tempo precisar para explicar para o casal e também para poder me dedicar ainda mais. Nossos encontros passaram a ser semanais, até que, numa determinada idade gestacional, por volta da 30ª semana de gestação, nós fomos da 17ª semana de gestação até a 30ª semana de gestação. E, de novo, estou me arrepiando aqui, e aí chegou a hora de realizar o parto, o último parto aí, recente aí de Titi, porque teve todas as alterações da restrição de crescimento, inclusive alterações no Doppler da bebê, em que ela ficava numa condição até de risco de óbito fetal. Então não dava para segurar mais, eu tive que realizar esse parto prematuro, em torno de 30 semanas de gestação, e fiquei muito preocupado, porque Titi nasceu muito pequenininha mesmo. Mas o que é que acontece? Todo o aprendizado das perdas, especialmente a última perda, em que eu fiquei triste de dar aquela notícia para ela, fez com que realmente o casal tivesse tão alinhado, fez com que nós tivéssemos preparado tanto, de repente até suplementado tanto, acreditado tanto e amado tanto essa gestação, que Titi, ela literalmente, como a bebê de Titi, literalmente como ela disse, nasceu bem. Foi cuidada por uma excelente pediatra, que é a doutora Bruna Brasileiro, lá na UTI, de um grande hospital aqui do Recife. E a bebezinha de Titi, que eu vou chamar de Lili, nasceu muito bem e, como ela mesma disse, ela passeou lá na UTI neonatal por 43 dias. E é incrível, porque esse casal, ele até hoje me manda as fotos da bebê e eles autorizaram a postagem, né, a colocação dessas fotos, como vocês verão aqui. Então, ocorreu tudo bem com a Titi. E eu vou pegar aqui meu celular para ler uma parte da mensagem que ela me mandou, um texto bem longo, mas muito especial, sobre o que ela achou de importante no nosso acompanhamento. O primeiro trecho que eu quero ler, do texto que Titi me enviou, é exatamente esse. Dr. Glaucius, atento como sempre, iniciou a operação de guerra. Iniciamos o estudo profundo das causas, dia após dia, hora após hora, com exame quase que diários. Já tínhamos a clareza de que possivelmente poderíamos ter a prematuridade de Lívia. Neste momento, por mais que tenhamos tanta história no nosso livro de gestações anteriores, um sentimento era diferente. Acho que por conhecer os problemas anteriores, já entendíamos
que seria diferente, pois a dedicação de Dr. Glaucio não estava no nosso passado. É uma dedicação tão grande e otimismo que não nos deixava pensar que ali seria novamente mais um final igual aos anteriores. Na verdade, esse casal, eles se dedicaram muito. É um dos grandes exemplos de casais que eu tenho como exemplo, principalmente no caso de restrição de crescimento. O esposo que tinha um pezinho aí tem um pezinho na engenharia ou na ciência da computação, e a gente realizou uma curva de crescimento de todos os parâmetros, não só o parâmetro que a gente tem na máquina de ultrassonografia, mas um padrão mais específico, e a gente acompanhava com muito detalhes esse crescimento desse bebê. Então, foi uma gestação em que eu tive um cuidado maior, é verdade, mas não tem como não realmente enfatizar o cuidado do casal com mínimos detalhes, sem tanta ansiedade e, principalmente, a confiança. A confiança no trabalho, ela é fundamental. E um segundo trecho da mensagem que eu quero ler aqui da Titi para vocês é exatamente o trecho final do parto. Lili, a filha de Titi, nasceu, foi em 2020, em setembro, não vou dizer exatamente o dia para não ter como saber quem é, mas nasceu às 8 horas de um domingo, linda. Ali todos os nossos anjos estavam juntos. Glórias ao Senhor que nos deu a oportunidade de entender que precisamos dar a vida para receber a vida. Lívia passeou na UTI neonatal por 43 dias, despejando beleza e vida a todos os amiguinhos que ali chegavam, sem complicações. Ao final destes 43 dias, nos despedimos da UTI e finalmente estávamos de volta para o nosso lar. Choramos, mas choramos de alegria. Uma alegria infinitamente maior. Obrigado, Deus, por conceder toda a oportunidade de coragem, de fé, de esperança para vencermos esta batalha. Dr. Glaucio, obrigado por nunca ter permitido que desistíssemos. Obrigado por nunca ter desistido. Parabéns. Lili sempre crescerá ao seu lado. Em especial, parabéns à sua esposa Amanda, todo mundo sabe, minha esposa é Amanda, por ter tanta paciência e compreensão em abdicar de momentos familiares. Que sua presença ajude outras famílias. Deus os abençoe. Bom, pesado, né? Mas emocionante, alegremente emocionante, intensamente emocionante. E é justamente isso. É você poder se entregar, você poder se dedicar, porque tudo na vida, se você mantém o foco e mantém a dedicação, você consegue chegar no seu objetivo. Se seu objetivo é ter seu bebê, foque nesse objetivo, se prepare para isso, monte sua equipe de qualidade, tenha confiança nos seus profissionais, persista e siga em frente, não esquecendo de que você vai ter obstáculos, mas que sua persistência vai ser fundamental. Hoje mesmo eu estava escutando no rádio, tem muita gente que fala dos 3 P's, né? Você ter o planejamento, você ter também a prática, né? Você fazer, você realizar, e você também ter a persistência. E os sentimentos que o casal falou são sentimentos verdadeiros e importantes para conseguir também o êxito na gestação que foi tão difícil, né? São muitas vezes dons de Deus, são sentimentos que são divinos. Quando tudo está difícil, quando às vezes até a própria medicina tradicional, ela nos deixa... Quantas vezes eu fico em dúvida em determinados casos? São nesses casos em que a minha dedicação é maior e eu conto muito também com a espiritualidade, com a presença de Deus nesses casos. Inclusive, vale salientar que esse casal é um casal espírita. Eu sou cristão, eles são espíritas e nada muda na nossa fé. Nada muda na espiritualidade. Não tem nada a ver, não existe uma religião específica que a espiritualidade vai ser maior. O que é mais importante realmente é a espiritualidade daquele momento, o que é que nós podemos fazer de positivo, independente de religião ou de crença. Muitas vezes, se você até não quiser falar de religião, a energia boa que
que você pode depositar naquele caso, o sentimento para que dê certo. A gente não está falando de nenhuma religião, mas de espiritualidade. E que deu gosto de ver esse casal se dedicando bastante. Essa mulher, na verdade, até, digamos assim, na verdade, o termo não seria sacrificando, mas expondo sua vida, já que teve um tromboembolismo pulmonar, apoiado pelo marido, que se dedicou bastante, e, obviamente, eu também tive uma parcela de contribuição, e a Lili, né, que nasceu incrivelmente bem e nos surpreendeu de maneira positiva. Como que o se importar desse casal, que termina o texto tão belo, agradecendo a minha família, em particular a minha esposa. Essa mesma esposa que há um tempo atrás, há 10 anos atrás, teve uma perda de um filho com 35 semanas e quase depois passou com risco de morte, foi essa mesma pessoa que ela agradeceu, que sempre me apoia, que ela sabe o quanto que é importante na vida de muitos casais o meu trabalho e até o seu exemplo de vida, que faz com que a gente possa se dedicar ainda mais e, quem sabe, formar uma equipe muito maior, como nós temos diversos especialistas, diversos outros profissionais trabalhando, procurar melhorar ainda mais nas próximas gestações. Isso aí realmente é fundamental. E muitas vezes a gente não entende como eu estava triste na perda, no momento que eu conheci a Titi. No momento que eu conheci a Titi, eu senti muita dor em não poder dizer nada. Eu senti muita tristeza em ter que dizer que o bebê não iria sobreviver. Mas eu pedi uma oportunidade. E eu senti a dor com ela. E não poderia deixar de me dedicar tanto quanto eu dediquei. Porque quando você vê que o casal realmente se dedica, quando você vê que o casal valoriza o seu trabalho, quando você vê que ela acredita em você, quando você vê que a pessoa escreve se importando com você, inclusive não se importando não é só com você, Glaucius, ninguém está falando do personagem Glaucius, da pessoa isoladamente, é quando eles percebem o que mais importa, que é justamente a base de tudo isso, que é a minha família, minha esposa, meus filhos. Então, esse sentimento de gratidão é eterno. Eu que agradeço, Titi, você acreditar. Eu que agradeço pela sua vida, Lili, de você surpreender. Você, como eu gosto muito de dizer, se não pôde crescer muito por conta da sua restrição, né, do crescimento, por conta da doença da sua mãe, né, por conta de diversos fatores que a gente não entende, realmente você foi muito alimentada pelo amor dos seus pais e o amor do tio aqui presente, né? O tio também lhe amou bastante, lhe dedicou bastante. A gente se doa, a gente acaba entregando um pouquinho da gente. E aí é essa entrega, é esse pouquinho da gente mesmo que vai fazer a diferença para outras pessoas. Então é isso, é um caso que a gente tem até um grupo, Ufa, Lili nasceu, né? Só que a gente coloca o nome mesmo, né? Do bebê, da bebê. Mas, enfim, esse é um caso que eu considero um dos milagres que a obstetrícia me proporcionou. Quem acompanhou esse caso, como eu, Dani Padilha, como minha esposa e como o próprio casal, sabe que realmente é um caso marcante. E como eu disse também lá na cesariana perimorte de Michele e Maísa, é um caso que marcou e vai marcar durante toda a minha vida. É isso. Se gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe essa informação de qualidade e vamos continuar orando, não só pelo meu trabalho, mas é importante que você ore pelo trabalho do seu obstetra, da sua enfermeira obstetra, da sua equipe de apoio, por todas essas famílias que estão nesse período de gravidez. O amor sempre vai fazer a diferença. São os sentimentos que a Titi falou do amor, da fé, da esperança e da coragem. Sim, esse sim é o mnemônico que deve ser aprendido, né? Se vocês prestarem atenção, tem até o C de coragem, precisa ter coragem, A de amor, fé e esperança. É esse café recheado de sentimentos, coragem, amor, fé e esperança que deve ser tomado. E esse sim não vai fazer mal à sua saúde. Então é isso que eu desejo, principalmente para você, se é com a sua maternidade ou se é com alguma dificuldade na sua vida, coragem, amor, fé e esperança. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.